A grandiosidade do carnaval, a gente tem que entender. Às vezes o pessoal me faz algumas perguntas, pegadinhas, para ver se a gente fala mal do sambódromo e tal. Não, mas você tem que reconhecer a grandiosidade. Não tem... Até porque a UESP não disputa com a Liga. Nós não estamos disputando com a Liga. Nem então, tem por que não disputar. tem o porquê. A Liga tem um papel, a UESP tem outro. Sim. Hoje, quantas pessoas são na UESP? Hoje, se somar todo mundo, quanto dá em público? Somar desfilantes. Entre 26 mil a 30 mil pessoas. E desfilantes. Gente que vai assistir o carnaval. A gente fez uma... Nessa conta desse último carnaval, foi cerca de 280 mil pessoas. Cara, a gente rotatividade, na rotatividade. É bastante gente, rotativo. Eu acho que é. Óbvio. Que assistindo de graça, sem pagar, isso é o mais importante. Curtir, com a proximidade. Isso é o mais importante, isso é o mais importante. Eu não fui em todos os eventos do mundo, e nem vou, porque eu acho que não dá para ir em todos os eventos do mundo, humanamente possível. Mas eu tenho certeza que o Carnaval é o maior evento do mundo. Nesse formato que é o maior evento do mundo. Sim. E como você faz o maior evento do mundo... A céu aberto a céu aberto não tem nem... Né? Mas como é que você faz um formato desse com a porta aberta? Não, ele tem gasto. Ele tem que estar, graças a Deus, está aqui no Brasil esse evento. Porque se tivesse nos Estados Unidos, era muito mais caro. Oi, legal? Tudo bem com você? Começando aqui o Arte em Coro, seu podcast sobre cor, sobre carnaval, sobre arte. Porque no final nem é sobre tinta, é mesmo sobre arte. Hoje recebendo um cara extremamente importante do Carnaval de São Paulo, de família de sambista, um cara que preside, dirige uma das mais conceituadas entidades de carnaval do Brasil, o Alexandre Magno, o Nenê, presidente da UESP. Bem-vindo, Nenê. Como é que você tá? Tudo bem? Obrigado, Marcão, obrigado. Eu que agradeço, eu que dou aqui as boas-vindas para todo mundo que está aqui querer falar um pouquinho sobre cores, sobre carnaval, sobre a nossa querida UESP, União das Escolas Paulistanas, a matriz do samba. Obrigado pelo convite de participar aí com vocês. Pô, prazer, vamos bater um papo. Maravilha. Eu não vou dizer que é rápido, porque os nossos encontros nunca são papos rápidos, não mas pode vamos ser. Conversar. Fala um pouquinho do Nenê. Como é que o Nenê, eu sei que você é de família de sambista, mas como é que é a sua trajetória no samba? Onde é que você começou? Como é que você chegou na UESP? Fala um pouquinho de compositor de samba. Faz samba enredo ainda? Agora parei um pouquinho, até pelo conta da correria do dia a dia, e samba enredo também para fazer. Hoje virou uma... Você consegue caro, né? fazer você consegue fazer hoje a Mona Lisa, mas não consegue fazer um samba enredo, né? É melhor reviver Da Vinci para fazer Mona Lisa do que fazer um samba enredo hoje em dia. Mas, enfim, na verdade, realmente uma família sambista, desde que eu me lembro, as minhas lembranças como criança mesmo, era no meio de fantasia. Minha mãe costurava para Vila Matilde. A minha tia sempre foi envolvida, a minha tia Alex foi presidente da UESP durante 12 anos, né, que me levou, inclusive, para lá. Então, assim, nesse cenário, quando eu fui perceber que eu era gente, eu já estava dentro desse movimento chamado Carnaval. A gente também tinha lá todos os meus familiares, todo mundo desfilava na Nenê de Vila Matilde. Então, era uma coisa... Eu gosto muito de falar isso, porque a gente foi colocado... O coração... A gente não teve o coração para Nenê, foi colocado o coração da Nenê dentro da gente, né? Então, foi uma coisa muito assim, porque a gente escutava muito samba enredo lá em casa, todas as festas, e tinha que passar o samba da Nenê do ano na festa 30 vezes. Então a gente nasceu já Nenê de Vila Matilde, né? E por conta disso, dessa relação, minha tia, ela estava na UESP, ela era a secretária da UESP, aí me levou para lá para a gente poder trabalhar como freelance. Cheguei como cronometrista, depois passei para coordenador, fui produtor, depois coordenador geral, depois diretor de carnaval, e hoje aqui estou por uma indicação do presidente Cachito, Ricardo Campos, e aí estou já há 2 mandatos aí na frente da UESP. Que, aliás, o Cachito estará conosco também aqui. Já está convidado, já aceitou. Meu grande Vamos professor. Vamos falar um pouquinho de Fena Samba, um pouquinho de samba, um pouquinho de samba no Brasil inteiro, de organização de samba no Brasil inteiro, que é importante falar, porque a gente fica muito preso ao eixo Rio-São Paulo e acha que os outros carnavais são a mesma grandiosidade, a mesma estrutura e a mesma possibilidade, né? E tem muita diferença. Mas a gente vai falar. Sim. E como é que chega na UESP, passa por todos os caminhos da UESP e chega na presidência da UESP?
Quantas entidades hoje a UESP agrega? Hoje a UESP tem 73 filiadas, sendo que no concurso tem 65. As restantes elas estão suspensas pelo regulamento, né? Então, 65 divididas em... hoje nós temos 2 grupos de blocos, carnavalistas, fantasias, e 4 grupos de escola de samba. Então, 65 dividido em 6 grupos. A UESP, é importante dizer que ela é a entidade base do carnaval paulistano, né? Inclusive, as escolas de samba, para poder iniciar o seu desfile, para ela nascer como uma nova entidade carnavalesca, ela é obrigada a passar pela UESP. Sim. Então isso é muito importante, que as pessoas às vezes confundem o que é a UESP, qual a função da UESP, qual a função da Liga, né? Gosto muito de dizer, a gente sempre tem uma relação com o futebol, né? Explicar o carnaval através do futebol, como se fosse a Série A, a Série B, a Série C. A UESP está lá da Série D, na Série E, as escalas mais baixas, que é a base do carnaval, que é muito importante para a cidade e para todo o movimento do carnaval. Mas nenhuma escola de samba... chega no especial, você não passa pela UESP, ela tem que nascer na UESP. Não tem como, ela tem que nascer, ela é obrigada a passar, fazer o caminho da UESP, nascer lá no Acesso de Bairros 3, Acesso de Bairros 2, Acesso de Bairros 1, depois o especial de bairros, aí ela passa para a Liga, ela é obrigada a passar esse caminho. Acesso 2 da Liga. Crescer mais. E mesmo assim, acesso 2, acesso 1, até chegar depois chegar no especial. Tem um caminhozinho para fazer. Porque, na verdade, não é só... manter, né? Porque Exato. você nasce lá Exato. Você nasce, né, na escola de samba, vai, chega no acesso de bairros. Certo. E cada grupo tem sua dificuldade. No acesso de bairros. Sim. E no especial de bairros, entendo eu que a dificuldade é maior ainda, porque todo mundo quer ir para a Liga. E te falo, é uma dificuldade de um grupo, de uma briga de gigantes. No entanto, também, obviamente, o concurso ele vai separar as escolas grandes por conta da proporção do investimento. Por isso que fala, chega lá no grupo especial, estão as escolas grandes, porque o investimento é grande. Sim. Aí, quando ele chega na sede de bairros 3 da UESP, o investimento é muito, muito menor. Então, ele também, para poder ir alcançar novos investimentos, ele precisa ir alçando os grupos maiores. Se estruturar mais, até para poder... Até porque ele... Exatamente. E quando ele chega no grupo especial de bairros da UESP, é porque ele já está numa outra fase, ele já não tem mais essa coisa que é uma escola que está começando, não, ele já está passando por um outro tipo de processo, ele precisa já entender a grandiosidade do carnaval. Eu gosto de falar que esse grupo, ele é, na realidade, a grande balança para quem quer ser uma escola, participar dos grupos dos grandes, ou quem quer simplesmente ficar ali. Ficar na... aqui tá bom, tá bacana, vou ficando aqui, vou tá ficando por aqui. Saiu eu, minha família, minha rapaziada aqui, a gente desfila, volta, ano que vem estamos aí de novo. Não, muito difícil. Eu acompanho o Carnaval da UESP há algum tempo, fui inclusive coordenador de bairro. Tem muitos anos. Fui Interlagos, coordenador de Interlagos, sentia muito de perto as dificuldades que eram, e dificuldade do básico também, dificuldade de conseguir um profissional para fazer ali uma ferragem, para fazer uma escultura, para fazer uma pintura, enfim. Sim. E eu achava interessante, assim, que as pessoas conseguiam fazer sem muita estrutura, pela comunidade, aquela rapaziada ali. Você vê que ainda era aquele carnaval da rapaziada que vamos lá, vamos desfilar, e chegava todo mundo ali e acreditando, inclusive, que às vezes você olhava, mas não tem condição de você vai desfilar e olha lá, o cara acreditava que ia ganhar o carnaval e tal, que é a essência, eu entendo assim. Totalmente, eu falo isso até me arrepia. A UESP, ela tem uma coisa, as escolas, as suas comunidades, que eu chamo, até eu tomo muito cuidado para não ofender, para as pessoas entenderem que eu não estou querendo ofender, eu falo a questão do carnaval de verdade, porque assim, lá não tem como maquiar, não dá para você esconder, você ter como arrumar uma saída para que tente, não, lá precisa aparecer, lá o carnaval assim como hoje as grandes escolas de samba se apresentam para a televisão, a gente se apresenta para o público que está do nosso lado, esticou a mão, ele pega na fantasia, né? Então assim, não dá para esconder, mas essa dificuldade faz com que o amor venha à flor da pele. Então, cara, às vezes a gente fala lá, a gente brinca muito lá entre a diretoria,
o diretor de carnaval, nosso Ismael, ele fala, ô Nenê, você esqueceu que a UESP, a escola vai chegar, porque a gente fala, pô, a escola não vai chegar, não vai estar dando tudo errado, os caras não têm dinheiro. No final, quando você olha para trás, a escola tá lá. A escola tá lá, isso é interessantíssimo, porque a gente vê as dificuldades, que não é fácil colocar uma escola de samba na rua, assim como também, até aqueles que têm a proporção maior de investimento no grupo especial, também não é fácil, é difícil pra caramba. Mas no bairro a gente tem que contar, além de tudo, com a questão do voluntariado, né? O voluntariado para essas escolas que é o mais importante. Grana, né? Não tem grana para poder trazer profissionais, como falar, pô, fazer um cara hoje, um cara bom de tinta, que é a sua área, um cara bom de tinta aí, quanto que vai custar para uma escola de samba que talvez vai ser o investimento 10% da verba dele para poder trazer esse profissional. Então eles tentam a sair pela tangente e arrumar outras alternativas. Então, o voluntariado nas nossas escolas, ele é muito... aparece demais. Sabe que as pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas não sabem disso. Mas a dificuldade, ela é em todos os sentidos, às vezes até de levar carro, porque... Nossa Senhora. Ao contrário do grupo especial, por exemplo, do Acesso 2 e do Acesso, que tem um lugar para fazer o carro, cada escola de samba da UESP faz no seu lugar. Então, o cara que é de Itaquera e vai desfilar no Butantã, e tem que trazer o carro de Itaquera até o Butantã. Eu lembro que quando eu era em Interlagos, o cara saía de Itaquera, por exemplo, do Príncipe Negro, saía de Interlagos, Cidade Tiradentes para desfilar no extremo sul. Exatamente. Lá e a dificuldade é enorme, quer dizer, o cara tem que contratar guincho, tem que... Aí chegar o carro, muitas vezes deixar para acabar de montar, lá conseguir montar antes quebra. O transporte vai danificar a alegoria. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a Unice Santa Bárbara, que está no último bairro de São Paulo, na Zona Leste, que é o Itaim Paulista. Itaim Paulista, do Nel. E hoje o nosso desfile do Butantã, ele está quase no último bairro da Zona Oeste, que é ali no Jardim Periperi, que é da região da estação da Vila Sônia, e ele atravessa a cidade literalmente, não é? Não é, eu vou andar um pouquinho. Não, ele atravessa a cidade de São Paulo. E para quem conhece a cidade de São Paulo, é uma mega cidade gigantesca, falando regionalmente, né? De número e extensão de terra. Ele atravessa a cidade. O cara anda 40 quilômetros fácil. O cara está arrestando um carro alegórico. Fácil. Assim como se você pegar a Em Cima da Hora paulistana, que é no Grajaú, mas ela tá no Grajaú lá pro final também, quase chegando no Marcilac, que ela vem lá na Vila Esperança. Ela faz também um trajeto que certamente até maior do que o trajeto do Itaim para o Butantã. Agora, o que a UESP, por exemplo, pensa... tem algum projeto de ter, sei lá, uma fábrica do samba da UESP, de ter um local que pudesse agregar essas entidades, essas escolas de samba, para que elas pudessem ter ali, principalmente as que estão mais distantes, estarem mais próximas dos seus desfiles? Essa é a nossa grande intenção dessa gestão, porque quando a gente foi, por exemplo, para o Butantã, foi um convite, inclusive, de uma articulação do Edson Sorriso, que trabalhava na subprefeitura, um grande sambista de Sorriso, compositor, também puxador de samba. O Edson Sorriso, a gente foi fazer uma vistoria lá no Butantã e ele falou, pô, vamos trazer os desfiles para cá. Falou, pô, para ir para o Butantã, a escola de samba não dá para trazer alegoria, você tem que ter alguma coisa para lá. Então, desde aquele período, a gente está com dificuldade de encontrar um terreno público que consiga agregar acolher todo mundo. Porque aí a questão de você, primeira coisa, encontrar um terreno. Se você parar na região onde a gente está, também na Vila Esperança, para encontrar um terreno que caiba todo mundo, a questão da estrutura a gente briga depois, mas esse terreno a gente tem que achar. E até agora nós estamos com dificuldade. Agora nós estamos mudando o foco desse projeto. O que nós estamos pensando e estamos discutindo também já com a municipalidade? Na verdade, é encontrar, mesmo que não for na região do Butantã da Vila Esperança, ou então encontrar na região central. Precisamos desse terreno na região central para construir, aí sim, uma fábrica de samba 3 na cidade de São Paulo, que necessita. Porque, primeiro, não é só aí quando a gente fala das condições do carnaval em relação à logística da escola de samba. Nós estamos falando também que é uma dor de cabeça. Imagina 65 agremiações se movimentando, atrapalhando o trânsito na região na época do carnaval. Então, ele é muito além do que as discussões só de receber a escola para terminar sua alegoria ou não, né? Então, esse é um grande... porque você tem um impacto de, sei lá, de 3 horas para levar um carro
da cidade, da fábrica do samba 1 ou da fábrica do samba 2 até o AMB. Mas agora você imagina o seguinte: você pega lá o Santa Bárbara, o Neo, que sai do Itaim Paulista. E para chegar no Butantã. E vai chegar no Butantã. Quanto tempo esse cara leva, cara? De ponta a ponta. Você pega em cima da hora que você for no Grajaú, quanto tempo esse cara leva? Quanto tempo esse pessoal leva? Mesmo quem tá aqui na Zona Norte de São Paulo, nós estamos gravando na Zona Norte de São Paulo. Mesmo quem tá aqui na Zona Norte de São Paulo, para ele chegar até o Butantã, também não é tão perto. Também não é perto. Ele precisa. Para ele chegar na Vila Esperança, também não é tão perto. Não é perto, também não é perto. Então, mas assim, como São Paulo, aí vou ser repetitivo, a questão. A região, todas as regiões de São Paulo são muito distantes, né? Sim. Tudo que você fala em São Paulo é muito distante. Então, até a minha filha estava brincando com a minha sobrinha, minha filha Luara, minha filha Maíra, que ela fala, pô, vamos no Parque Vila Lobos. Ah, não, mas é longe. Aí você imagina, tá na Zona Leste. Zona Leste é longe de tudo. Mas não é São Paulo, tudo é longe de tudo. Então, pelo menos pra gente tentar encurtar um pouquinho esse tempo de deslocamento. Ponto central, se você tem leva aquelas estruturas para esse ponto central e aí você depois é mais fácil distribuir do que o cara vir, digo, tão longe. Hoje a gente entende também que as marginais, elas facilitam o nosso fluxo da transição das alegorias. Tanto é que hoje tem muitas escolas de samba na marginal, né? Quadras de escolas de samba na marginal. Sobretudo aqui na questão por exemplo, é pertinho. Muito próximo daqui, né? Então, pelo menos se não está na região central, que obviamente também é complicado, mas pelo menos na região já em cabeceira da marginal, para a gente poder chegar um pouco mais rápido, que chega na marginal já chega nas nossas duas pistas um pouco mais rápido, né? Então, mas é uma complexidade danada. Para nós esse projeto mudando o foco, já que a gente não encontra na região das nossas pistas, que seria o melhor dos mundos, até encontramos um terreno na região, aí quando a subprefeitura do Butantã foi fazer toda a questão de legalidade, levantou o terreno, ele tinha algumas bicas, então o ambiental não deixou a gente construir lá a nossa fábrica do samba. Não pode, que aí não deixou, né? E aí a gente entende também a questão de preservação. E aí tem coisa que é mais importante que o carnaval, não tem discussão. Mas estamos agora nessa próxima. Vamos ter uma conversa com o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, sobre justamente isso, e que ele também tem nos auxiliado bastante, mas a ideia é a gente conseguir fazer, sim, uma fábrica do Samba 3. Eu me lembro que há uns anos atrás, a UESP tinha uma série de desfiles, eles eram uma capilaridade maior, espalhados na cidade. Então você tinha a Zona Sul, tinha no centro, tinha na Zona Oeste, tinha na Zona... O que hoje, eu entendo até que assim, isso é uma impressão minha, pode ser que eu esteja errado, e se eu falar alguma bobagem, você me perdoe, por favor, me corrija, inclusive. Que você fechar uma avenida hoje, na cidade de São Paulo, porque você precisa de um espaço para fazer um desfile de escola de samba em bairro, ainda que a gente está levando... que a UESP esteja levando a cultura popular para o bairro, para aquelas pessoas que talvez não tenham acesso ao grande espetáculo, isso causa uma série de impactos de trânsito, isso causa uma série de impactos de movimentação das pessoas e, apesar de estarmos no Brasil e que samba e carnaval é a festa nossa mais conhecida no mundo e é a nossa festa original e popular e que representa o nosso povo, tem um montão de gente que não gosta. Exatamente. Certo? Que abomina. E tem uma outra questão que é a questão religiosa do pessoal que é o pessoal que demoniza, né? Então demais. O carnaval fica demonizando o carnaval e tal. Então essa é a impressão que eu tenho. Talvez essa dificuldade seja o maior impactante. A dificuldade de se ter outros polos de desfile. Primeiro, quantos polos existem hoje? E a dificuldade de outros polos de desfile é a questão de logística, a questão financeira. Qual é o principal problema, qual é a principal dificuldade hoje para não se ter o Carnaval de São Paulo mais espalhados, com maior capilaridade nos bairros? Na verdade, você não falou nenhuma bobagem, Marcão. A São Paulo, hoje, ela tem o problema do trânsito de São Paulo, é algo que está ficando caótico e realmente até a prefeitura tem dificuldade para achar saídas, né? A cidade cada vez está crescendo mais, estamos vendo aí os números de trânsito toda vez que... Hoje, sexta-feira, certamente eu vou voltar para a Zona Leste, eu vou enfrentar um trânsito danado daqui a pouco aí. Mas assim, o problema é que
a gente também tem que se adaptar à nova realidade da cidade. Com isso, o que foi acontecendo? A gente tinha pista, o Oeste já fez 8 desfiles simultâneos, teve um ano que fez 12, uma loucura, 12, o Robson Oliveira fez 12 desfiles simultâneos, mas a gente começou a ter problemas justamente com a questão da estrutura de avenida. Porque para a gente fazer um desfile, a gente precisa de uma avenida relativamente grande da cidade, que consiga comportar, e sobretudo as questões das alegorias, né? Então, para isso a gente vai já em alguns pontos de reta, alguns pontos que a gente encontra com comunidade, para poder agregar um valor ao também outro. pensou, as alegorias cresceram, nos últimos anos cresceram, obviamente. Sim, mas hoje, das estruturas que São Paulo oferta para a sua população, qual é uma avenida grande que não tem corredor de ônibus, que não tem canalização de rios, que não tem... Enfim, tendo já corredor de ônibus, já tira essa avenida que não dá, porque não pode. Aí hoje tem avenida até que a gente está com dificuldade, teve que sair avenidas que são pré-ligação de uma rodovia com a outra. Por exemplo, nós fazíamos um desfile tanto na Avenida Jaco Pesco, na Zona Leste, como na Anhangamelo, que era também ali na Zona Sul, nenhuma das outras. Porque as duas eram corredores para ligar a rodovia, interligavam rodovias, né? Tá. E aí a gente foi perdendo as nossas avenidas. E nesse mesmo período, o carnaval foi crescendo. E aí o carnaval foi crescendo, a loucura de verticalização de alegorias, né, sobretudo, a verticalização que a gente não consegue colocar nas alegorias em qualquer lugar. E aí, juntando o problema do que o carnaval cresceu com o problema das avenidas que se estruturaram para poder ter uma fluência melhor do trânsito, a gente foi perdendo essas avenidas para fazer desfile de carnaval. Então, para falar a verdade, diferente hoje da Vila Esperança, que é um carnaval centenário, um carnaval tradicional, tudo mais. É difícil tirar. É difícil tirar. A gente conseguiu ainda a Eliseu de Almeida. Porque se tiver problema de na Eliseu de Almeida, para achar uma avenida em outro lugar vai ser difícil. Porque se lá a gente estava, para ser uma ideia, a gente tinha feito antes, até você lembra, do desfile que era na Escolástica, ali no muro da USP. Aí não podia, porque tinha aquelas torres da Ilume, não é da Ilume não, é da de Furnas, se eu não me engano, não podia. Aí nós somos... Escolástica, eu falei Escolástica, Escola Politécnica. Então tinha um problema. Aí nós fomos para lá. A ideia era ir para Corifeu. Aí na Corifeu não podia, porque lá tinha um corredor de ônibus, então não podia. A gente teve várias avenidas aqui na Zona Norte que tínhamos carnaval que não pode mais ter. Nossa, Petrônio Porterra não pode mais. Não tinha carnaval, tinha aqui na Engenheiro. Pirituba, ali, tinha Engenheiro, aqui na Inajá não pode fazer. Inajá não pode, tinha na Inajá, tinha na Engenheiro. Tem corredor. Tudo tem corredor de ônibus, tudo. Então hoje, é aqui que a gente pensou, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos, obviamente... aceitar que a gente não tem mais essa quantidade de avenidas disponíveis, vamos diminuir os locais de desfile e vamos aumentar os dias. Então, com isso, a gente hoje faz 3 dias de desfile e também uma quantidade maior de escolas de samba por grupo. Isso que a gente acabou chegando numa solução desde da época da Léa, que foi se diminuindo, na época do Caxi diminuiu mais, aí agora comigo diminuiu mais ainda. Hoje nós temos 3 pistas de desfile. E o que nós fizemos? Nós dobramos a Vila Esperança com dois finais de semana. Então, com isso, nós estamos com 2 polos de avenidas. Mas, para tudo, uma Léa sempre faz, né? Que sempre fala para mim, né? Se jogar limões, faça uma limonada. Qual que é a nossa limonada? Com também a diminuição das pistas, o investimento em uma melhora. Sim. É um investimento melhor. Você fazia com 2, você vai fazer uma só. E você faz consegue fazer outras coisas. E aí você vai lembrar, Marcão, talvez não Interlagos a gente fez uma estrutura um pouquinho melhor, mas e tinha as avenidas aí que a estrutura era muito precária de desfile. Para a escola de samba desfilar, teoricamente você lembra daquele tempo que era de corda, a gente passava corda para poder conter o público. Hoje não, hoje a estrutura é totalmente diferente. E aí a gente conseguiu montar, e agora a gente chama realmente de sambódromos, né, que são
os mini sambódromos, uma construção dentro do bairro, que se tornam gigantescos dentro do bairro, uma estrutura maravilhosa. Mas mesmo assim a gente tem sempre problemas, sempre está discutindo com a CT, sempre discutindo com a Polícia Militar, que nos auxilia demais, esses órgãos, Polícia Militar, CT, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Civil Metropolitana e outros que, metrô, sempre nos auxilia demais, porque seria, hoje, para a loucura que é São Paulo, tá quase inviável fazer carnaval, desfile carnavalesco escola de samba. Bem diferente hoje do que são os desfiles nos blocos e tal. A gente precisa de uma estrutura prévia. Você chega lá hoje com o grupo especial de bairros, que ele não consegue desfilar na Vila Esperança, que é a Avenida Serra. Por que não desfila todo mundo na Vila Esperança? Porque o carnaval do desfile do grupo especial de bairros não cabe na Vila Esperança. É muito grande para a Vila Esperança, para a formação da Vila Esperança. Entendi. Então, uma das saídas seria, por exemplo, o Interlagos, que você coordenou lá há alguns anos, muitos anos coordenou lá. Mas Interlagos, as escolas de samba também tem uma rejeição grande, porque a maioria das escolas são da Zona Norte e Zona Leste e não gostam de atravessar a cidade para chegar em Interlagos. Então, tudo isso é complexo demais. Lá a estrutura também não é tão, talvez não seja tão boa, assim, porque demanda mais estrutura, na verdade. Demanda muito mais estrutura. De você ter lá de energia elétrica, de ponto de solda e tudo mais, de iluminação. Muito mais. Porque aquela parte muito mais banheiro, os carros mais, não tem iluminação, enfim, ali é meio complicado. Aí para você fazer a estrutura Interlagos, você tem que fazer hoje 3 pistas da Vila Esperança, por exemplo. E aí isso acaba sendo complicado mais. Hoje, quantas pessoas são na UESP? Hoje, se somar todo mundo, quanto dá em público? Desfilantes. Entre 26 mil a 30 mil pessoas. E desfilantes. Gente que vai assistir o carnaval. A gente fez nessa conta desse último carnaval, foi cerca de 280 mil pessoas. Cara, gente rotatividade, na rotatividade. É bastante gente, rotativo. Lógico que é. Óbvio. Que assistindo de graça, sem pagar, isso é o mais importante. Curtir com a proximidade. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. As pessoas que viveram, que nem a sua Leia, devem lembrar disso. Na Tiradentes, a Tiradentes era muito interessante, porque a concentração... aliás, a expressão, você vai subir com escola... Vai subir, porque na Tiradentes, a gente subia a concentração. E até hoje a gente fala isso. A gente subia, você vai subir com quem? Vai subir onde? Porque o São Bódromo é reto. Não, porque lá na Tiradentes a gente subia. E era interessante que na concentração era corda e na dispersão era corda. Também. E as pessoas ficavam próximas ali. E a corda, praticamente, ela não conseguia separar o desfile do público. Era uma coisa só. O cara atravessava a concentração, o cara atravessava e parava no outro lado da concentração. E era muito... Isso que as pessoas... A gente é saudosista, logicamente. A gente nem tem idade para ser saudosista, mas somos saudosistas, né? Quem pegou a Tiradentes, hoje vai para os desfiles da UESP, vai para a Vila Esperança, vai para o Butantã, recorda da Tiradentes. Recorda tem muito daquilo. Você não tem muito daquilo, Que é o que mais está próximo do que era Tiradentes, hoje são os desfiles da UESP, né? Até porque o sambódromo, obviamente a gente tem... algumas críticas, mas também muitos pontos positivos, porque hoje como é que você faz um desfile que é feito hoje no sambódromo lá na Vila Esperança? Não tem condições, né? Eu acho que é difícil até de levar uma escola de samba, mesmo sem levar o carro. Vou levar meia escola de samba, lá não dá, cara. Porque, assim... A grandiosidade do carnaval, a gente tem que entender. Às vezes o pessoal me faz algumas perguntas pegadinhas para ver se a gente fala mal do sambódromo e tal. Não, mas você tem que reconhecer a grandiosidade. Não tem... Até porque a UESP não disputa com a Liga. Nós não estou disputando com a Liga. Nem então, tem por que disputar. Não tem o porquê. A Liga tem um papel, a UESP tem outro. Os desfiles grandiosos que são feitos no sambódromo do AMB é um local que eu, inclusive, acho que já está... O sambódromo do AMB ele tem que ser modificado, que ele já está também pequeno para os desfiles que estão lá. Ele já está pequeno. Para mim, eu acho que tinha que mudar o conceito de arquibancada lá, que já está pequeno para o público que recebe, que já está ficando pequeno para toda a logística das escolas de samba lá, mas assim, a gente tem que reconhecer. E por uma questão do saudosismo, você olha para os desfiles da UESP, você consegue recordar um pouquinho o que era a Vila Esperança. Então isso é muito bacana, porque era a questão dos momentos que a gente vai nos recordando, aí, né, vira aquela coisa os românticos do carnaval, né? Então você consegue se recordar bastante
de coisas boas que eram a Tiradentes. Valeu minha esperança e na verdade é o seguinte, né? Assim, eu acho que são momentos diferentes. Sim. Eu tive a oportunidade de ser na Tiradentes, Certo. fui campeão algumas vezes lá. E tive a oportunidade de ser lá no AMB e fui campeão algumas vezes lá também. Conheci quando desfilava, enfim. Né? São coisas diferentes. Existem coisas que são inerentes ao processo, elas vão caminham junto. Por exemplo, se você pegar o desfile da UESP 10 anos atrás, hoje não é o mesmo desfile. Não, e não pode ser. Totalmente diferente. Porque a cultura ela é dinâmica. Totalmente dinâmica. E você tem condição de criar grandes espetáculos, grandes desfiles e grandes participações sem perder a tradição, sem perder a cultura. Que algumas pessoas questionam, mas perder a tradição... Cara, a tradição é bom, a cultura ela é dinâmica. Você tem condição de manter a tradição sem que ela seja móvel, sem movimentar essa tradição. Eu acho que a UESP acaba cumprindo também muito bem esse papel, que de manter essas tradições acesas. Até por conta da embaixada e tudo mais. Exato. E como é que você faz hoje? Às vezes as pessoas perguntam, mas o desfile está elitizado, vou lá no AMB, mas tá bom. Como manter uma estrutura daquela com a porta aberta? Não tem condições. Precisa entender como que é um mega evento desse. Precisa entender o que é os mega eventos das cidades, das grandes capitais, que para mim, eu costumo dizer isso, vou repetir aqui mais uma vez. Eu não fui em todos os eventos do mundo, e nem vou, porque eu acho que não dá para ir em todos os eventos do mundo, humanamente possível. Mas eu tenho certeza que o Carnaval é o maior evento do mundo. Nesse formato que é o maior evento do mundo. Sim. E como você faz o maior evento do mundo... A céu aberto a céu aberto não tem nem... Né? Mas como é que você faz um formato desse com a porta aberta? Não, ele tem gasto. E tem que dar graças a Deus estar aqui no Brasil. Se tivesse nos Estados Unidos, era muito mais caro. Era muito mais caro. O Super Bowl lá custou uma fortuna. Olha aí como é que você faz para entrar na final. Você vai, não vou ver um joguinho do Lakers. Não, amigo, você vai ver e vai custar caro. Exatamente. Se você quiser pagar baratinho, você vai ficar no anel lá em cima. Precisa de um binóculo para enxergar o cara lá embaixo. Exatamente. Como você vai numa final de Super Bowl? Como você pega um ingresso aí para você ir numa final de Copa do Mundo? Você não consegue. É difícil. Então, só que aí entra a UESP nessa oportunidade de conseguir levar o público num desfile de bairro, onde as portas são abertas, as pessoas entram gratuitamente, que tem um formato de desfile maravilhoso. As escolas de samba estão dando uns espetáculos maravilhosos, até porque muitas passam pela UESP, elas vão para a Liga, vão para o Sambódromo, e algumas, infelizmente, retornam, que é o nosso papel também de fazer a manutenção. Então, essas que retornam, também retornam com grandes espetáculos gigantes para um bairro assistir. E aí, com isso, a gente tem alternativas. A cidade de São Paulo, ela, até por agora falar um pouquinho de turismo, ela consegue ofertar no Carnaval diferentes alternativas. Isso, para quem estudou turismo, sabe. Um atrativo turismo que você consegue proporcionar o mesmo produto, mas em escalas diferentes, você atrai a públicos de diferentes locais, você atrai o turista, você atrai o viajante, o turismo regional, de diferentes gostos. Porque é justamente isso que São Paulo consegue ofertar. Porque hoje a gente tem o desfile da Escola de Samba da São Paulo Turismo, do AMB. Nós temos os desfiles hoje da UESP e temos os blocos de rua. Então você tem para todos os gostos. Você tem uma gama ampla. E desfiles de qualidades muito boas. Ímpares. Tudo bem, tamanhos diferenciados, porque você pega o bloco, a sede de bloco é uma coisa, o especial de bloco é outra, mas no resultado todo... E eu questiono um pouco também essa questão do cara achar caro, um desfile caro para assistir no Sambódromo. Você vai assistir 7 espetáculos numa noite. Megas espetáculos. Cara, né? você vai assistir. Você vai. Quanto você paga? Boa essa sua intervenção. E a gente vamos falar na ferida. Eu não gosto de ficar falando mal de outros tipos de atividades, mas no final a gente acaba. O cara vai no Lollapalooza e paga uma fortuna, irmão. Aí que eu quero chegar. Quanto você vai pagar? Pô, e aí eu tô falando mega espetáculo, tem que saber que é um mega espetáculo, ele vai ter um custo para você, e vai ter, e para ser sincero, obviamente, nós estamos falando de uma sociedade que ela
totalmente desnivelada. Então, existe aqueles que têm condições de sambódromo e a UESP é uma outra alternativa para receber as pessoas. Aqui que não tem condição. Aqui que não tem condição. E isso tá tudo certo. Não E tem, tá tudo bem. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, O importante é prestigiar. Exatamente. Lógico. Então, só que o grande interessante disso, Marcão, é porque assim, você costuma dizer, o bairro não foi feito para receber a nossa escola de samba. O bairro não foi feito para receber um desfile de escola de samba como é feito na UESP. Só que quando você monta nossas pistas hoje, a gente conseguiu, nesses últimos anos, dar um grande upgrade. Eu vi algumas, tem iluminação, legal. A gente conseguiu dar um grande upgrade nesses desfiles. As escolas acompanharam essa evolução, porque não adianta também você fazer um palco bonito se o espetáculo é ruim. Não adianta nada. A escola conseguir equilibrar palco e espetáculo, e aí monta-se um desfile para o bairro. Quem chega lá no bairro fica impressionado. A pessoa que nunca foi no desfile de bairro, que ela chega lá no bairro, ela fica lá encantada, porque ela fala, o que é isso aqui? Não vai longe demais. Esse ano nós fizemos um contrato com a TV Cultura, que ela transmitiu o nosso desfile, TV Cultura, a TV Câmara, que foi a primeira vez que a UESP teve um desfile de bairro transmitido numa TV aberta. E o pessoal da cultura, eles não entendiam muito bem o que era o carnaval, porque eles participaram sim do desfile das campeãs da Liga e tal, e quando pensaram de vir para o desfile da UESP, eles não tinham a noção do que era. Chegaram lá que eles foram perceber, e falaram assim, pô, é isso? Tipo, isso aqui é uma coisa... Não, uma coisa, vamos falar do ano que vem, porque é uma coisa muito maior do que a gente imaginava. Sim. Quem vai lá no desfile do bairro hoje, alguns anos, né? Não é hoje, não. Falar hoje até a gente não pode ser ingrato. Falar muitos anos os desfiles dos bairros estão tendo esse volume de fantasia, volume de alegoria, quantidade de componentes, né? Como eu falei aqui, muita gente desfilando de fantasia passa nas nossas pistas. E a pessoa que vai lá, tanto que chega através de uma TV Cultura ou que vai lá pessoalmente, fica maravilhado com os desfiles que estão acontecendo na UESP. Então você que está em casa, que está vendo a gente, não esquece, fevereiro de 2026, procura saber as datas, os horários da UESP, vá assistir o desfile da UESP, prestigia a Escola de Samba da UESP, que vale muito, muito, muito a pena. É de graça, pode levar lanchinho, pode levar... É de graça, a gente, algumas coisas a polícia militar não deixa, né? Garrafa, até por uma questão de segurança, mas faz parte também, isso aí não pode levar em lugar nenhum. Mas vai lá, prestigia que você vai se surpreender positivamente, é muito bom. Quantos anos tem a Vila Esperança, o desfile da Vila Esperança? A Vila Esperança, ela é mais que centenária, ela acho que fez esse ano 105 anos de desfile, mas ainda não conseguem precisar o exato... Quando foi o exato momento? O primeiro que nasceu de si. Com esse formato da UESP desde 1990. Então, nós temos aí esse período nesse formato, porque antigamente ele era um carnaval que andava pelas ruas da Vila Esperança e tudo mais, né? E aí, mas a Vila Esperança é algo tão espetacular. Eu tive... uns anos atrás... Não pode advogar em causa própria. Eu sou morador da Vila Esperança. É verdade. Eu também, minha região lá. Mas é incrível como é que as pessoas recebem o carnaval. Por ser um desfile centenário, as pessoas estão muito acostumadas ao carnaval da Vila Esperança. E aí teve um período lá que a gente queria mudar para o Ticoatira, justamente porque a gente queria deixar as alegorias crescer, queria deixar... E o pessoal de lá, eu conversando com a subprefeitura, eles chamaram uma reunião. Cheguei lá, tinha umas 100 pessoas na reunião, um monte de cabeça branca, falou assim, aí veio um senhor, ele era, acho que, representante ou presidente da coisa comercial lá, Associação Comercial, ele falou assim, ô meu filho, ô menino, você vai tirar o carnaval daqui da Vila Esperança só por cima do meu cadáver. Falei, não, calma, deixa eu explicar, não vai explicar nada. Não tem o que explicar. Eu falei, calma. Ele falou, não vamos tirar da Vila Esperança, nós vamos passar por Ticoatira. É a mesma... Não, Ticoatira não é Vila Esperança. Ticoatira é outro bairro. Vila Esperança é aquele... Meu Deus, mas foi uma coisa que... A reunião começou e em 10 minutos ela acabou. E aí, bom, não, tudo bem, então, não tá mais aqui quem falou, o carnaval continua na Vila Esperança, tá tudo certo. A minha pergunta é pelo seguinte... A UESP pensa, por exemplo, em entrar com algum projeto de lei via os vereadores ou via quem
os canais competentes para tornar o desfile da Vila Esperança patrimônio imaterial da cidade, por exemplo, alguma coisa assim? Nós não pensamos muita gente cobra isso da gente, mas nós estamos fazendo um pleito através da Câmara Municipal, justamente de construir lá um polo cultural. Por que eu não falo de construir um sambódromo? Construir um polo cultural que seria com arquibancadas de alvenarias, com camarotes de alvenarias, um local fixo. Não posso chamar de sambódromo, por quê? Porque esse polo cultural ia atender a demanda da região o ano inteiro. Diversas outras atividades culturais. E aí a gente fala que é um polo cultural, que é uma arena multiuso. Então esse projeto já está, inclusive, desenhado, já tem o arquiteto Luiz Varzão desenhou o projeto, já está nas mãos do presidente da Câmara, que aí a gente vai discutir. O ano passado ele tinha conseguido até reservar a verba para isso, mas como era um ano de eleição, também não podia apresentar projetos novos, aquela coisa e tal. O prefeito estava focado nas entregas das demandas que já estavam prontas, então agora que nós vamos começar a discutir. O carnaval acabou, estamos respirando um pouquinho, agora a gente volta a ter, porque precisa uma articulação ainda com a Secretaria de Cultura. Para poder... Isso, com a Secretaria de Cultura, aí a questão também vai envolver obras na situação, passar por todo um processo burocrático. Licitação, grande. Isso. E, obviamente, que precisa ter a assinatura do prefeito, ele precisa assinar, chancelar essa obra, né? Mas, de qualquer jeito, a gente já tem muito conversado e muito adiantado com alguns vereadores, inclusive da Câmara Municipal, que se o prefeito falou se o prefeito não quiser colocar o dinheiro, se for o dinheiro, a Câmara tem interesse em fazer, através de emenda, fazer isso. Aí é uma outra articulação que precisava. Mas isso é algo que a gente quer fazer na Vila Esperança, porém já transformou num ciúme do Butantã. Porque eu vou, peraí, por que vai fazer na Vila Esperança e não vai fazer no Butantã? Então, faz aqui também. Então, muito interessante, porque você deixa um legado para a cidade e não seria um legado de elefante branco, não. Seria realmente, quando a gente fala de arena multiuso, de polo cultural, vamos falar agora pensando na Câmara Municipal, como é que a gente chega nesse convencimento da Câmara Municipal. Não é pro samba. É para todo mundo, inclusive. Você tem virada cultural, você tem uma série de coisas que acontecem ao longo do ano. Exatamente. Aí vamos falar para bancada evangélica, para fazer eventos evangélicos, para bancada esportiva, eventos esportivos. Aí você, na local que tem lá camarotes, arquibancadas, vão ter salas embaixo de tudo isso. O camarote transforma-se numa sala, depois que aí é oficina, é curso profissionalizante, é outro tipo de projeto que pode estar lá usando o ano inteiro. A ideia é embaixo das arquibancadas, transformar, por exemplo, a praça de alimentação, que a gente costuma a fazer no nosso desfile, ela ser uma praça permanente. Ela, inclusive, permanente, que vai atender também um período noturno, que o projeto é muito bonito, inclusive ele é um projeto voltado para essa questão hoje do turismo que pega no Ibirapuera, que fica iluminado, que as pessoas vão lá de noite e tal. Sim. Então é nesse formato também, né? Obviamente que a gente também quer puxar um pouquinho para o samba, porque a ideia é colocar nesse polo cultural o nome de nada mais, nada menos, é Alberto Alves da Silva, né, o seu Nenê. A ideia justa homenagem, ter uma justa homenagem, porque um grande sambista que militou na região. E também, inclusive, a gente, no projeto, pediu para fazer uma estátua dele lá, uma estátua dele. E aí puxa um pouquinho a questão para o samba por conta disso. Mas não, para a população toda utilizar. E o mais importante disso, hoje, o que nós temos desse tipo de equipamento público na Zona Leste? Hoje, a Zona Leste ela é muito deficitária desse tipo de equipamento público, né? Então, a gente tem hoje, teve a construção da arena, da Neoquímica Arena. Só que a Neoquímica Arena, ela é algo privado, né? Ela é algo privado. E aí você tem uma construção dessa pública, seria muito interessante para atender toda a região, toda a população do local. Há 12 anos atrás, quando foi a primeira vez a Parintins, 12, 13, quando a gente começou a vender lá em Parintins, no Festival do Folclore de Parintins, esse aqui é o 13º ano que a gente fornece lá.
eu visitei o Bumbódromo. O Bumbódromo. O Bumbódromo funciona nesse formato. Sim. O Bumbódromo até, acho que março, você tem uma série de cursos acontecendo, cursos de fotografia, Sim. curso de desenho. Sim. Aliás, cursos, inclusive, Sim. que depois, audiovisual, Certo. sabe que o cara vai lá assistir filme. Então, Certo. hoje tem o filme... entendeu? Vai ter um filme que vai lá assistir. Maravilhoso. Atividades, inclusive, que são ligadas ao próprio festival. Ao próprio festival. Ao próprio festival Sim, do boi. sim, Então, por exemplo, sim. sei lá, vamos ensinar o menino a ser carnavalesco, sim. a fazer adereço, Sim, enfim, sim. uma série de, um Sim. sem número de atividades lá. Quando chega em março, se eu não me engano, março, tem as festas de formatura. Então tem a formatura, Olha que bacana. desmonta, tem um memorial, inclusive, Certo. o memorial do Caprichoso no lado azul, porque lá o Bumbódromo é metade azul, metade é vermelha. E o memorial do Garantido. Sim. A fantasias, a Sim. história dos bois e tudo mais. Quando chega em março, desmonta-se essa estrutura Certo. para receber o festival. Certo. Acontece o festival, que recebe lá só de gente que vai assistir, acho que 35, 40 mil pessoas. Na cidade chega-se a receber mais de 100 mil pessoas. olha aí. Né? E passou o festival, desmonta-se tudo, Sim. volta a a atividade. atividade do Então, ano quer dizer, todo. aqui você tem o ano inteiro Isso. revertendo em cultura para a própria população Pra daquela população. região. E percebe-se que o que a gente está propondo, não estamos inventando a roda. Que a gente não é inventar a roda. Nós só estamos tentando fazer com que um equipamento que a gente gasta todo ano, um investimento da prefeitura Sim. absurdo, Sim. esse investimento vai diminuir. Sim. Ele vai diminuir, ele vai ser feito de uma vez só, que também não é uma obra cara, não é uma obra Não, e aliás, cara. você tem uma outra questão aí, desculpa te interromper, tem uma outra questão aí, que é a democratização do investimento. Claro. Se você faz investimento, a gente dilui ao longo do ano uma série de Ao longo do atividades. Você não está ano, fazendo um investimento exatamente. para aquela atividade. Exatamente. É perfeito isso, é perfeito, cara. E essa ideia, inclusive, até algumas situações do projeto, ele é voltado exclusivamente para algum tipo de atividade. Por exemplo, o nosso recuo de bateria, no projeto, ele transforma-se numa quadra de basquete, de basquete Maravilha. street. Sensacional. Então, ele tem suas funcionalidades adaptáveis. E... Na nossa ideia, inclusive, ao longo dos finais de semana, fechar ele para transformar numa... que agora a gente consegue, assim, nessa ideia da Avenida Paulista, levar também essa ideia para lá. Porque se você fecha as ruas, quando você fecha ali, ele se transforma com quase 1,5 km numa área de lazer. Um parque. Não só os 300 metros do Sambódromo, Sim. mas numa área de lazer de 1,5 km. Que hoje a pessoa sai aqui daqui, eu tô na Zona Norte. Mas na Zona Norte. A pessoa sai na Zona Norte e tem que ir para a Avenida Paulista para curtir isso. Quem estiver na Zona Leste não precisa chegar até a Avenida Paulista. Ele pode parar na Zona Leste para andar de bicicleta, fazer caminhada, para fazer atividade ao ar livre de qualquer tipo de esporte, enfim. E fora que ele também será um local adaptado para receber grandes shows, por exemplo, para 50 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas. Sensacional. Então, essa é a ideia desse polo cultural. E aí já estamos conversando com o arquiteto para ele já desenhar o Butantã, porque aí gerou agora um impasse. Opa, peraí. Não. Vila Esperança vai fazer, a subprefeitura tem, porque ele vai fazer no Butantã também. Aí, falando em cultura, vai ter um espaço para transportar o acervo, que a UESP tem um acervo, a UESP tem um acervo histórico sensacional, maravilhoso lá. Que eu cheguei a ver algumas vezes, tem coisas incríveis lá. Fotografias e a história do carnaval está ali dentro. Vai ter um espaço para... Essa é a ideia, justamente porque... São Paulo precisa do Museu do Carnaval, né? Precisa ter, e precisa ser algo... dá a impressão que o CDMS da LEC, que inaugurou o CDMS, a ideia dela e tal, mas dá a impressão muitas vezes que é algo muito pessoal, né? Essa é da UESP. Não, do Museu do Carnaval tem que ser, as pessoas têm que estar lá num lugar de grande movimentação, que as pessoas entrem e saem e façam consultas e façam, então, essa ideia, que talvez não, levar também o CDMS para lá. Porque aí você tem, num local que é um polo cultural chamado Seu Nenê, você tem um centro de documentação em memória do samba, seria sensacional. E é isso que nós estamos falando, de um projeto vivo, não é um projeto só para o carnaval. Um projeto, você pode pôr uma sede da embaixada lá. Cara, a embaixada, para quem não
tá vendo, a gente não conhece. Fala um pouquinho, o que é a Embaixada do Samba? A embaixada são os nossos notáveis, aqueles que lutaram pro carnaval, aqueles que iniciaram o carnaval lá na frente. A gente costuma falar que é como se fosse a nossa Academia Brasileira de Letras, né? Os nossos imortais, nossos A UESP notáveis. pensa transformar a Embaixada na Academia Brasileira do Samba? Essa é a grande ideia, né? Porque assim, você referenciar essas pessoas através do título de embaixador, que quando coloca a faixa, é enfaixado, eu achava que essa expressão era errada, mas Não é não, quando é enfaixado, a pessoa enfaixado, ela automaticamente sobe esse degrau para ser o último degrau que a pessoa lutou pelo carnaval a vida inteira, então é o reconhecimento através da faixa da embaixada. São pessoas que têm notável saber do samba. Notável saber do samba. São pessoas que estão muitos anos de escola de samba, que sabem por exemplo, eu hoje, isso é um comentário, não uma crítica, né? Mas algumas coisas elas foram passando e foram se perdendo. Alguns rituais do samba, por exemplo, de luto, de batismo de entidades, de chegada e saída em quadras, isso foi se perdendo. Foi se perdendo, infelizmente. E são essas pessoas que carregam essa história. Que eles sabem fazer. Pouquíssimos harmonias hoje em São Paulo, eu acho que sabem fazer um batizado. Então, e é justamente essa ideia de ter esse reconhecimento dessas pessoas, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui hoje nesse bate-papo. Com certeza. Então, precisa reconhecer essas pessoas. Então, quando você fala de ter um espaço para a embaixada, para nós é primordial, porque o samba, a gente percebe que de vez em quando ele parece que fica doente, né? Doente no sentido de... perde um pouco as suas referências, as pessoas vão deixando de cultuar o que tem que cultuar, vai mudando a história, vai mudando. Então, os embaixadores estão lá justamente para falar: não, pode parar. Isso aqui não é assim, não. Isso sensacional. Aqui então, essa é a ideia. O grande cenário que eu vejo para o futuro da UESP hoje, que nós estamos muito, muito linkados, tanto com o presidente da Câmara Municipal, tanto com o prefeito, as relações diretamente da Secretaria de Cultura, as relações com a Secretaria de Turismo. Hoje nos está dando uma condição que a UESP não tinha antigamente. A UESP antigamente tinha algumas portas abertas, mas sabe quando a porta está aberta, mas fica só uma frestinha? Então, para passar, o cara que tem uma barriguinha igual eu, assim, não passa na porta, né? Tinha ficado lá de fora. Hoje não, as portas estão abertas. Isso é muito bom. E a gente está conseguindo interagir bastante, fazer algumas solicitações. E uma dos grandes trunfos de ter a Câmara Municipal do nosso lado, assim como já tinha o Carnaval com o presidente Milton Leite, agora estamos com o presidente Ricardo Teixeira, próximo do Carnaval, a gente tentar fazer com que as pessoas entendam que o Carnaval ele precisa ser lei, ele precisa ser de uma diretriz de lei. Não dá simplesmente para a gente ficar toda eleição com medo de que chegue algum prefeito que vai simplesmente falar: não vou mais investir no Carnaval. Então, o que determina hoje a diretriz do Carnaval o prefeito ele tem poder no Carnaval, mas ele pode pôr R$10 e falar: não vou mais investir. Ele tem que pôr, né? Mas ele pode falar: não, eu convoquei. Exatamente. Dei 10 mil, convoquei. Coloquei. Então... cumpri a lei. Aí, obviamente, sentar as duas casas, sentar o UESP, sentar a Liga, sentar as duas casas não, sentar a BASP, sentar a BBC, sentar quem hoje está, se são os gestores de Carnaval, para poder discutir essa lei. Obviamente que isso ainda é um processo político intenso, que vai passar por muitas mãos e também que vai passar dentro da própria tramitação da Câmara Municipal. Mas uma das grandes ideias é essa, a gente tentar fazer com que as pessoas reconheçam isso aí, exato. Reconheça o Carnaval de São Paulo, até porque é uma grandiosidade, o eixo Rio-São Paulo, quando fala em Carnaval, é uma referência para o mundo inteiro e a gente precisa. E aí não estamos falando só de Oeste, estamos falando do Carnaval do Brasil. Através de uma articulação também da Fena Samba, o presidente Cachito vai vir aí, vou deixar para ele falar esse tipo de coisa, mas estamos brigando por políticas públicas a nível nacional. Isso é interessante para o Carnaval. É importante. Eu participei de um podcast há um mês atrás, um mês e meio, sei lá. E foi um comentário que eu fiz isso.
que numa das falas minha e do Maurício, estava participando com a gente, eu comentei isso. Foi importante haver esse tipo de... É necessário ter uma legislação. Sim. Porque a gente fica na mão do poder público. O carnaval fica na mão do poder público. Sim. Se o gestor, o prefeito que entra lá, ele for de determinada linha, determinada vertente religiosa, ele demoniza, entende que aquilo... Aí vem com a conversa de que não, vamos pôr o dinheiro na educação, e na saúde, que é mais... Isso não existe. Primeiro que ele não põe. Segundo, que assim, na legislação, no poder, você não faz nada sem lei. E a lei já diz o seguinte: o dinheiro da saúde é esse, o dinheiro da educação é esse, o dinheiro da cultura é esse. Da cultura é esse. Acabou. Então você não pode tirar daqui para lá, tirar para cá. É rúbrica. Então isso é uma falácia, uma mentira, uma balela. Uma grande mentira. Da Oeste só tem isso para contar. Estamos agora com outros projetos e tal. Estamos também... A gente... Na verdade, estamos conversando alguns outros projetos que a gente está ainda... vai ficar lá, o prédio vai ficar do mesmo jeito. Algumas amarrando, a então, questão de... estamos, na verdade, já era para ter saído do papel, né? A questão do prédio. A gente vai fazer uma grande reforma. Sensacional. O problema é que toda vez que eu falo da reforma, a prefeitura dá mais 30 dias que pede alguma coisa para fazer e vai falando. Aí eu fico até meio assim agora de ficar falando da reforma da UESP. Já era para ter saído, porque desde de agosto, junho do ano passado, que era para a gente ter iniciado a reforma. Mas até para não fazer nada que não é legalizado, a gente fica esperando. Mas toda vez que tem um errinho de vírgula, aí quando passa mais 60 dias, mais 120 dias. Mas fala, meu Deus, aí estamos aqui esperando, sabe? Mas é justamente a gente fazer uma reforma no prédio, está precisando, Fred. A última reforma, a grande reforma, quem fez foi a Leia, né? E aí a ideia é, sobretudo, uma reforma totalmente que vai modificar muito o plenário, que é onde tem as discussões Maravilha. Do carnaval. Então, o plenário, nós vamos ampliar o plenário de uma forma muito... que vai dar um impacto muito bacana para receber mais pessoas, para receber... Maravilha. Para ter lá um local que é, de fato, onde a gente acolhe os presidentes, que são os locais de discussão, para ter um local um pouco também mais moderno, um pouco mais... Mais aconchegante, né? Maior conforto, exatamente. Estamos Legal. com isso de... Nenê, a gente está chegando no final, como eu falei, ainda tem assunto, mas infelizmente a gente tem horário. Suas considerações finais, a palavra é sua. Primeiro agradecer, Marcão, obrigado pelo espaço aqui para vir falar da UESP. A gente fez uma parceria bacana com a Print 9, fizemos um workshop que vamos fazer mais dois. Vamos fazer novamente, justamente para as pessoas poderem entender, porque para nós é importantíssimo abrir a mente, qualificar as pessoas para entender melhor sobre o que a gente quer nas nossas pistas também. A gente quer que cada vez mais o espetáculo seja valorizado, seja melhorado, enfim. Então vamos fazer de novo um workshop e agradecer também os parceiros meus irmãos, né? A diretoria da UESP, o Demis, Débora, Smedley, Nenê TJ, o Jardim Nascimento, Rosana Pinto, o Antônio Jonqueira, Eduardo Caetano, que estão lá conosco trabalhando todo dia, Alexandre Marcelino, estão trabalhando diuturnamente lá para poder fazer um grande carnaval. Obrigado, um grande abraço, um beijão, fiquem com Deus e pena que o tempo já acabou, senão a gente vai falar mais sobre carnaval aqui. Foi um prazer receber você, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom saber o que está acontecendo na UESP, está acontecendo no Carnaval de São Paulo, fora do holofote que todo mundo vê todo dia, né? E foi um prazerzão receber você, fiquei muito feliz, eu acho que foi bem bacana. Show de bola. A gente volta no próximo episódio com um outro convidado e sempre falando de organização, sempre falando de carnaval. Obrigado, agradecer a Print 9, que é o nosso patrocinador master, porque no final nem é sobre tinta, é mesmo sobre arte. Valeu, a gente se vê. Tamo junto. Maravilha.